Aqui. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Vamos aí para mais um conteúdo, de química orgânica dentro da nossa segunda unidade, que é a importância dos compostos, orgânicos. Então, nas aulas anteriores, nós vimos todos os grupos funcionais, a identificação dos grupos, desde o grupo base, que são os hidrocarbonetos. Depois nós adentramos na parte relacionada à questão dos compostos oxigenados, os nitrogenados e também vimos aqueles compostos que têm flúor, cloro, bromo e iodo. Vimos a sua identificação, a nomenclatura base, tá certo? E agora nós vamos ver uma outra propriedade inerente aos compostos orgânicos, que é o que a gente chama de isomeria. Então, a pergunta número 1 é: o que são isômeros e quais os tipos de isômeros que nós vamos estudar especificamente, nesta aula? Então, a isomeria, pessoal, nada mais, nada menos, você vai fazer uma comparação de compostos. Quando você comparar os compostos, você vai buscar isso daqui, que é o que a gente chama de fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, ela vai representar para nós a quantidade de átomos envolvidos, tá certo? Na constituição de uma determinada molécula. Então, se você observar esta estrutura aqui, é o mesmo que você representar desse jeitinho aqui, Você vai botar CH3, CH3. Ok? Então, cada bolazinha dessa aqui é um carbono, tá certo? Aqui não vai ser CH3, CH3, por quê? Porque tem uma bola vermelha com uma azul. Então, possivelmente, gente, isso daqui vai ser CH3 sim. E esse daqui seria o quê? Alguém poderia dar um spoiler o que poderia ser isso aqui? São 2 cloros e um hidrogênio. Poderiam, ser 2 cloro, como está colocado aí. Tá certo? Então, por aqui dá para a gente decifrar. Então, nesse caso aqui, CH3, C, Cl não, professor, tira isso daqui. CH3, você vai botar aqui um cloro, outro cloro e aqui um hidrogênio. Professor, eu poderia botar esse cloro aqui, o outro desse outro lado? Não tem problema. Então, quando eu faço a contagem, gente, eu vou ter um carbono, outro carbono, 2 carbonos. 3, 4 hidrogênios e 2 cloros. O nome desse composto é o 1,1 dicloroetanol. Tá certo? Nem precisa botar esse 1,1. Basta botar dicloro e etano, porque são 2 carbonos aqui. Esse outro aqui, por incrível que pareça, é o mesmo nome, só que mudou a posição. Tá certo? Isso aqui seria CH2, um cloro, CH2. Estou riscando em cima de mim, Deixa eu botar ele embaixo. Opa! Menino, que bicho atrevido. Venha para cá. Certo? E aí eu vou colocar aqui o CH2 e vou botar um cloro. Tanto faz, gente, botar o cloro aqui, botar aqui em cima, desse lado. Não importa. Então, o nome está aqui, 1,2 dicloroetano. Que estão 2 carbonos aqui de cloretano. Então, os compostos possuem o quê? Os mesmos átomos. Perceba. Carbono, hidrogênio e cloro. Na mesma quantidade, mas apresentam o quê? Estruturas diferentes. Então, quando alguém perguntar para você o que são isômeros, são aqueles compostos orgânicos onde você vai observar a mesma fórmula molecular, ou seja, as mesmas quantidades de átomos, mas estruturas diferentes. Perceba, essa estrutura aqui está mostrando os cloros na posição 1 e 1, na mesma posição. Aqui eles estão nas posições diferentes. Então, a fórmula molecular é a mesma, portanto, a massa molecular desse composto, se você pegasse a tabela periódica para fazer o cálculo da massa, carbono vale 12, hidrogênio 1, cloro 35,5. Quando fizesse essa soma, essa multiplicação e depois soma, chegaria na massa desse composto.
decorrente do conhecimento da fórmula molecular. O mesmo aqui, você ia ver que o valor ia bater certinho, ia ter a mesma massa molecular. O mesmo acontece com esse composto aqui, ó, C6H14, que é o hexano, e o 3-metilpentano, que também é representado por C6H14. O que acontece? Ambos compostos têm a mesma forma molecular, mas estruturas diferentes. Aí você diz, e como é que eu vejo a estrutura? Ora, aqui é hexano, aqui é 3-metilpentano, tá certo? Aqui é uma cadeia normal, aqui é uma cadeia ramificada, tá? Aqui a parte do metil. A cadeia principal aqui tem 5 carbonos, essa daqui tem 6, mas tem a mesma fórmula molecular. Portanto, esse composto e esse são chamados de isômeros. Tudo bem? Todo mundo sabe o que é um isômero agora? São aqueles compostos que possuem os mesmos átomos, portanto, têm a mesma fórmula molecular, têm a mesma quantidade, tá certo? De átomos, mas apresentam estruturas diferentes. Perguntas até aqui? Portanto, existe, né, uma classificação para a identificação dos isômeros. Nós vamos apresentar neste curso, né, os tipos de isômeros chamados geométricos. Gente, quando vocês escutarem o nome isomeria geométrica, também é sinônimo de isomeria cis-trans. Vamos começar por parte. Quando nós vamos identificar se o grupo, né, se aquele determinado composto, ele está susceptível a representar o tipo de isomeria chamado geométrica ou cis-trans. Nós vamos olhar para a situação quando o composto for aberto e quando o composto for fechado. E vamos observar da seguinte forma. Todos vocês coloquem os dedos de vocês nessa posição aqui. Tá? Coloca as unhas para fora ou para dentro e depois alterna. Coloca o par de unhas para dentro e depois para fora. Quando você observar, você vai ver exatamente o seguinte. Quando as unhas estiver voltada para o mesmo lado, a gente diz que essa é a posição cis. E quando estiver em lados opostos, a gente diz que é a posição trans. E quando que eu comprovo especificamente que tem isomeria cis-trans ou geométrica? Nos compostos abertos, ou acíclicos ou alifáticos, né, vocês vão observar a seguinte forma. Vão identificar de cara onde está, certo? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, ó. Você vai buscar isso aqui, ó. C dupla. Vai buscar a dupla ligação entre os carbonos. Identificou ela, você vai observar os ligantes de cada carbono. Esse ligante, especificamente, tem que ser diferente desse. Assim como esse tem que ser diferente desse. Se isso acontece, você tem isomeria geométrica caracterizando o composto que você está analisando. Então, vamos repetir. Olha para a estrutura aberta. Busca a dupla ligação. Certo? Encontrou a dupla ligação entre os carbonos, obrigatoriamente você vai olhar os ligantes. E eles têm que ser o quê? Diferentes. Y é diferente de X e A é diferente de B. Professor, se esse aqui fosse diferente desse e esse aqui fosse iguais, ainda assim seria isomeria geométrica ou cis-trans? Em hipótese alguma. A condição é clara. Os ligantes têm que ser todos diferentes e tem que ter uma dupla ligação entre os carbonos. Isso acontece, você tem isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Isso daqui é o que você vai buscar para saber se tem isomeria geométrica. Nos compostos cíclicos ou fechados, você vai olhar a estrutura. Gente, a diferença é que nos compostos fechados não vai aparecer a dupla ligação, mas a obrigatoriedade da diferença dos ligantes tem que ser obedecida. Tudo bem? Então você veja aqui, ó, esse carbono aqui, ó, tem X e tem Y, são diferentes. Esse outro carbono tem A e B, são diferentes. Então também tem isomeria geométrica nesse composto, tá certo? Agora, esse carbono aqui, no caso, tem 2 hidrogênios. É o que eu disse aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio e o resto diferente.
Vai ser isomeria geométrica? Não. Esse carbono não tem isomeria geométrica, mas esse aqui com esse aqui tem isomeria geométrica, porque aqui é diferente desse, aqui é diferente desse. Professor, mas agora você disse que tinha que ter a dupla ligação? Se o composto for aberto, tá certo? Então, para compostos abertos, busca a dupla ligação entre os carbonos e a diferença entre os ligantes. No caso do composto cíclico, você vai buscar somente a diferença dos ligantes, até porque aqui não vai aparecer, né, a dupla ligação entre os carbonos, nessa situação que vocês estão observando aqui. Tudo bem, gente? Olha os exemplos. Esse composto aqui, gente, e esse são isômeros geométricos. Primeiro, para ser isômero, tem que ter a mesma forma molecular. Então, quando você conta aqui, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, 6 e 2, 8 hidrogênios. 4 carbonos, 8 hidrogênios. Teoricamente, são isômeros. Agora, são isômeros geométricos? É isso que estão perguntando. Você pode perguntar, não são, aqui tem, não são isômeros. Professor, mas agora você disse que quando tem a mesma forma molecular, são isômeros. Perfeito, eles são isômeros. Mas aqui nós não estamos falando de qualquer isômero, estamos falando de isômeros geométricos. De fato, não são isômeros geométricos. Por quê? Olha para cá, o que é que tem que ter para ser isômero geométrico? Primeiro, a dupla ligação entre os carbonos. Existe. E segundo, isso jamais pode ser igual a isso. Tem que ser sempre diferente. E aqui também diferente. Então, aqui não tem condição nenhuma de ser isomeria geométrica. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Igual, 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 não é. Mas são isômeros. Só que não são isômeros geométricos. É outro tipo de isomeria que a gente não vai abordar agora. Seria tipo uma mudança na cadeia, uma mudança na ramificação, que é o que acontece aqui. Aqui é metilpropeno, aqui no caso, não é o mesmo composto. Então, nesse caso aqui, não tem isômero de nada, tá, gente? Então, vamos corrigir. Eu pensei que eu tinha visto um elemento diferente aqui. Esse composto é exatamente igual a esse. Assim como esse aqui de baixo também é igual a esse. Então, não tem isomeria. O que eu estava questionando, né, e falando é que, por exemplo, tivesse alguma mudança. Por exemplo, esse CH3 aqui, sei lá, viesse outro CH3 aqui. Certo? Então, aí ia ter alguma diferença. Nesse caso, eu viajei no que eu estava dizendo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, não tem isomeria em hipótese alguma. Tá certo? Porque trata-se do mesmo composto. Tanto faz botar isso aqui, como botar isso aqui desse lado e os hidrogênios para o outro. Mesma coisa. Tá certo? Agora, olha esses dois exemplos aqui. São isômeros cis-trans, que é sinônimo de geométrico. Por quê? Olha para cá. Tem a dupla entre os carbonos? Busca logo ela. Tem, tá aqui. Agora vamos buscar a diferença. Hidrogênio é diferente de metil? Sim. Metil é diferente de hidrogênio? É. Agora, como eu sei, pessoal, que é cis e que é trans? Vou ensinar uma forma bem facinha para vocês. Pega uma linha imaginária, divida esse plano. Divida aqui no meio. Olha a parte aqui em cima, que é o plano 1, e aqui é o plano 2. Olha quem está em cima. Os que estão em cima são todos dois iguais e embaixo todos dois iguais. Então, quando os ligantes iguais estiver do mesmo lado, cis. Aí agora eu vou trocar. Ó. Vou botar esse para baixo e o outro para cima. Quando eu passar a mesma divisão do plano, os iguais agora estão em lados opostos. Aí essa é a posição trans. O nome é igual. Ó. Pega aqui, ó, cadeia principal. Quantos carbonos tem nela? 1, 2, 3, 4. Tem uma dupla ligação. But, porque são 4 carbonos. No carbono de número 2 tem uma dupla. Então, bota en e o. Trans, but, 2-eno. E o cis é diferente? Não. But, 2-eno. Um está na posição cis e o outro está na posição trans. Professor, ainda não consegui visualizar. Tá difícil. Eu estou me esforçando, estou tentando. Então, a primeira coisa que você vai fazer é saber se tem isomeria.
se esses compostos são isômeros. Tem que ter a mesma forma molecular. Então, se você contar aqui, a quantidade de carbono que tem aqui é exatamente igual a essa. Como tem uma dupla ligação, é possível que você tenha aqui uma isomeria cis-trans, ou também chamada de geométrica. O que é que eu vou buscar primeiro? Vou buscar primeiro isso aqui. Vou buscar a dupla ligação entre os carbonos. Na sequência, eu vou olhar os ligantes. O que é ligante, professor? Está ligado aqui com a ligação covalente. Metil é diferente de hidrogênio. Metil é diferente de hidrogênio. Na segunda representação, eu vou trocar. Deixar isso aqui igual. Vou trocar só essa posição. Ó. Boto o metil para baixo e o hidrogênio para cima. Agora, o que é que eu vou fazer? Ó? Tem a dupla ligação. Isso é diferente disso. Menino, que negócio. Esse é diferente desse. E esse também é diferente dele. Perfeito. Tranquilamente. Agora, o que é que você vai fazer? Vamos passar um plano imaginário. Eu vou tirar o diferente daqui para não ficar um monte de coisa. Vou passar o plano imaginário em todos eles. Professor, para que esse plano mesmo? É um recurso para que eu observe a posição dos ligantes. Se eles estão do mesmo lado, se os ligantes iguais estão do mesmo lado ou se estão em lados diferentes. Porque isso é o que vai me levar à caracterização se aquela isomeria geométrica é do tipo cis, quer dizer do mesmo lado, tá certo? Os iguais estão do mesmo lado, e trans, que estão em lados opostos, tá certo? Então, vamos dividir aqui. Vou passar o plano aqui. Vou passar o plano aqui de novo. Vou chamar aqui de P1 para o plano 1, P2 para o plano de número 2. Quando eu fiz isso, ó, os metis ficaram na parte de cima e os hidrogênios ficaram na parte de baixo. Ou seja, os ligantes iguais estão do mesmo lado, que é na posição cis. Então, significa dizer que isso aqui é o isômero cis. Já no outro lado, os iguais estão... Um está no plano 1, o outro está no plano 2. Aqui está no plano 2, aqui está no plano 1. Então, estão em planos contrários. Significa dizer que eles estão na posição trans. Nessa mesma linha de raciocínio, olha o de baixo. Você tem aqui a dupla, você busca lá ela, ó. E agora os ligantes, ó. Metil é diferente de hidrogênio, etil é diferente de hidrogênio. Eu fiz aqui só a troca, ó. Deixei lá a dupla e só troquei. Deixei isso aqui igual e mudei a posição disso aqui. Professor, eu poderia mudar essa posição e deixar esse? Tranquilamente. O composto não iria sofrer nenhuma modificação. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Você vai simplesmente observar aqui, quando passar o plano imaginário como recurso, para que você visualize como esses átomos estão distribuídos. Então, aqui está o plano 1, aqui está o plano 2, e mesma coisa aqui, plano 1, plano 2. Observa, os iguais, ó, hidrogênio e hidrogênio, estão do mesmo lado. Professor, mas não tinha que aparecer todos, não? Não, se aparecer pelo menos um, o que importa é que eles são diferentes, ó. Diferente, 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 diferente. Então, nesse caso aqui, ó, posição cis, porque os iguais estão do mesmo lado, poderia estar para cima. E aqui estão em lados opostos, ó. Tá a posição trans. E o nome é exatamente a mesma coisa, pente 2N, pente 2N. Professor, não vi não esse nome não. Vamos ver o nome. Olha para cá como diz o nome. Pega a cadeia toda, ó. Vou pegar ela aqui, vem para cá e vem para cá. Ó. A dupla ligação está aqui, vai aparecer um EN no carbono 2. Ó. Então, aqui trans, porque os iguais estão no lado contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na posição 2, vai aparecer um EN. Tá aqui, ó. Pente, porque tem 5 carbono. Pente 2, eno. Por que tem esse O no final? Porque isso aqui é um hidrocarboneto. Professor, o que é que muda do cis para o trans? A nomenclatura é a mesma. Só muda a identificação, né, correspondente ao isômero, se é cis e é trans, ou é trans. Cis quando os ligantes iguais estão do mesmo lado, trans quando eles estão em lados contrários. Tudo bem, gente, até aqui? Olha mais exemplo aqui. Busca dupla, ó. Observa. Esse é igual a esse
e aqui é diferente. Não importa. Tem a dupla ligação. Esse é diferente desse e esse é diferente, ó. São isômeros geométricos. Passa o plano imaginário, professor. O plano não era assim? Não, é só rodeia a molécula. Passa ele assim, ó, dá no mesmo. Por cima, né? Olha, igual, igual, diferente, diferente. Não importa. Aqui os dois iguais estão do mesmo lado, cis. Os iguais estão em lados contrários, você vai ter trans. Ok? Os ligantes dos carbonos das duplas são compostos acíclicos, ou seja, abertos, são os mesmos entre si. Ah, e se a cadeia for fechada, professor? Já vimos, ó. Aqui tem um cloro, escondido aqui tem um hidrogênio. Mesma coisa aqui um cloro, mesma coisa o hidrogênio. Mas não esperem observar a dupla ligação quando a cadeia for fechada. Ó. Passa o plano do mesmo jeito. Olha os iguais do mesmo lado. Cis. Quando trocar as posições, aqui vai ter o trans. O mesmo acontece. Isso é exatamente isso. Tudo bem, gente, até aqui? Mais um exemplo. Olha para cá, ó. Aqui e aqui, aqui e aqui. Esse aqui está na posição o quê? Cis. Professor, por que cis mesmo? Eu não consegui captar ainda. Você vai passar um plano imaginário aqui. Perceba que isso é diferente disso, isso é diferente disso. Só que quando a cadeia é fechada, não precisa ter dupla ligação. Não vai aparecer a dupla ligação. Ok? Então, quando eles estão do mesmo lado, aqui é a posição cis. E aqui é a posição, ó, trocada, trans. E esses de cima aqui? Por que não tem nada? Porque aqui é hidrogênio e hidrogênio. Já duas coisas iguais do mesmo lado, duas coisas iguais do mesmo lado. Então, não pode. Tá certo? Eles estão mais atrás. Mesma coisa aqui. Olha esse outro aqui. A visão envolve a conversão entre isômeros geométricos. Então, imagine que você tem aqui o cis-retinal e o transretinal. A retina, né, do olho. A gente pode trocar a nomenclatura cis e trans por Z e E. Tá certo? Então, cis e trans e Z e E são sinônimos. Professor, quando é que eu vou saber que é para usar cis e trans? Fácil, você coloca, os iguais vão aparecer. E quando é que eu vou usar Z e E? Muito simples, você vai dividir, vai olhar que esse grupo é diferente desse aqui, tá certo? Pode ter outro grupo diferente, todo mundo pode estar diferente, certo? Então, olha esse exemplo aqui, ó. O cis e o trans. Se você passar a linha imaginária, olha o tamanho dessa cadeia, tem 14 carbonos. Aqui tem um hidrogênio. Essa outra tem 4 carbonos e aqui tem um hidrogênio. São diferentes, então aqui cis-retinal. E aqui é o transretinal. Por que é o transretinal? Ao passo que tem hidrogênio aqui, aqui eles estão aqui, ó, nas posições contrárias. Então aqui tem o cis e nesse outro lá tem o trans. Ok? Estamos já acabando essa parte. A parte de isomeria ótica só depois, tá? Passei demais. Eu pulei. Esse já foi? Já, não? É aqui agora. Ah, foi esse. Então tá aqui, ó. Olha esse outro, é o mesmo anterior, gente, ó. A dupla tá aqui. Os ligantes são diferentes. Tem isomeria o quê? Geométrica. Aí o conceito de Z e E, como é que ele é aplicado? Da seguinte forma. Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho para cá. Para não ficar muito em cima de lá. Pronto. Então, os ligantes dos carbonos das duplas não são os mesmos entre si. Então, tá aqui a dupla, tá aqui a dupla, tá todo mundo diferente. Quando é que eu sei que é Z e quando é que eu sei que é E? Então, no caso, o Z é aquele que apresenta 2 ligantes de cada carbono dessa dupla aqui, com os maiores números atômicos. Aí você olha a tabela periódica. O outro isômero será o E. Então, veja aqui o exemplo que está aqui, certo? É o mesmo exemplo. Hidrogênio, o número atômico é 1. O carbono é 6. O cloro é 17. O bromo é 35. Então, você identifica todos os números atômicos dos elementos ligados a C dupla. Dá o nome, tudo bonitinho, como nós já fizemos lá atrás.
Agora, quem é o Z e quem é o E? Observa, os menores estão do mesmo lado, os maiores estão do mesmo lado. Então, esse aqui é o Z. Como se fosse o cis, tá certo? Então, do mesmo lado aqui os maiores, ó. Os maiores, esse asteriscozinho aqui é para dizer que os maiores estão do mesmo lado. Já aqui, quando inverteu, ó, os maiores ficarem lados opostos. Mesma coisa, professor, de passar o plano imaginário aqui, mesma coisa. Então, você vai passar o plano imaginário, vai pegar o número atômico de cada um dos elementos que estão ligados direto ao carbono. Onde os maiores estiverem, vai ser o isômero Z. Onde eles estiverem trocados, vai ser o isômero E. E o nome é exatamente igual como nós já aprendemos. Então, a nomenclatura Z e E é como se eu estivesse usando cis e trans. Tá certo? Cis do mesmo lado, trans do lado oposto. Tá certo? Então, onde tem trans é sinônimo de E e onde tem Z é sinônimo de cis. Ok, gente? Isso cai muito nas questões, no Enem já caiu muito. Olha outro exemplo aqui, ó. O fenômeno, ou melhor, o ferormônio, substância usada na comunicação entre indivíduos da mesma espécie, da abelha rainha, com efeito regular sobre a colônia, é um isômero trans. Por que que aqui é um isômero trans, gente? Primeiro, aonde tem indício nessa molécula que pode ter isômero geométrico? Aonde tem indício nessa molécula que pode ser que tenha isômero geométrico? Aonde? Hein, gente? São os oxigênios no plano 1. Não. O que caracteriza o isômero geométrico? A definição de A tudo. dupla ligação. Isso. Você tem que buscar a dupla ligação. O resto é depois. Encontrou a dupla ligação? Perceba. Aqui vai ter hidrogênio. E aqui também vai ter outro hidrogênio. Certo? Então, exatamente desse jeito que eu coloquei, observa. Tem esse grupo e tem esse resto todinho. E tem os hidrogênios em cada um deles. Então, tem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Se eu passar uma divisão do plano, esse hidrogênio está para cima e outro está para baixo. Por isso que a posição aqui é trans. Tá certo? O aroma das rosas se deve a várias substâncias, algumas das quais podem apresentar isomeria geométrica. Então, essa questão aqui das abelhas, aqui dos óleos, que é o retinal e cisretinal, cis e transretinal, certo? Então, não esquece. Olha para a estrutura, busca dupla ligação. Achou? Perfeito. É meio caminho andado para ter isomeria geométrica. Como eu vou comprovar? Olha os ligantes de cada um. Aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio. Esse é diferente disso tudo. Isso é diferente disso tudo. Então, tem isomeria geométrica. Cis ou trans? Aí você olha a posição. Esses hidrogênios aqui, como estão colocados, como ele disse que é trans, então vai ficar um para cima e outro para baixo. Ou esse para baixo e o outro para cima dá no mesmo. Se os dois hidrogênios estivessem do mesmo lado, aqui não era trans. Se eu pedir, desenhe uma estrutura que mostre o isômero geométrico cis. Você ia copiar exatamente isso daqui, gente, e botar os hidrogênios ou os dois para cima ou os dois para baixo. Quando eu digo representa a estrutura trans, escreve do jeito que está aqui. Bota um hidrogênio para cima e outro para baixo, ou esse aqui para baixo e esse outro aqui para cima. É muito fácil, não é não? Então, isso é a parte de isomeria geométrica. Tá certo? Então, um exemplo aqui para que vocês possam observar. Marque a alternativa que apresenta o nome correto para o composto orgânico cuja cadeia está representada a seguir. Então, está aqui a estrutura toda bonitinha. Eu não vou sofrer olhando para essa cadeia. Você não vai se desesperar nem vai arrancar a cabeça. Mas como estamos falando de isômero geométrico, de cara você vai buscar isso aqui, ó. E lembrar que esse elemento que tem aqui é diferente desse e é diferente desse aqui, ó. Tem que ser todos diferentes. Ok? Achei. Olha a abençoada aqui, ó. Agora eu vou passar o meu plano imaginário e vou analisar os ligantes. Aqui é o plano superior, aqui é o plano inferior. O que é que você vai olhar aqui, gente? Você vai olhar exatamente
o que ele está identificando aqui, ó. Aqui tem 2 carbono, né? 1, 2. Isso aqui é um etil. Esse aqui é um bromo. Esse aqui é um 1, 2, 3. É um propil. E esse outro aqui, você vai ter 1, 2, 3. É um propil. Isso é exatamente igual a esse aqui. Concordam comigo? Então, eles estão em lados o quê? Opostos. Eles estão em lados opostos. Pois não? Não, professora, só mandei mensagem caso eu caia, Ah, tá bem. porque vai acabar a bateria. Tranquilo. Então, aqui, ó, estão em lados opostos, ó. Esse grupo aqui, que é o propil, está exatamente igual a esse outro grupo aqui, que é o propil. Eles estão em lados opostos. Então, se eles estão em lados opostos, pode aparecer cis aqui? Não. Pode aparecer trans? Pode. Mas pode aparecer também o Z e o E, não é? Então, como é que você vai lembrar? Lembra disso aqui, ó. Z e E é a mesma coisa de você apresentar cis e trans. Esse aqui, mesmo lado, lados opostos. Mas a nomenclatura Z e E é mais utilizada quando você vai fazer a associação com o número atômico de cada elemento que está ligado diretamente ao carbono que contém a dupla ligação. Tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer isso aqui, certo? Então, você vai ter esse grupo aqui, vai ter esse grupo aqui, que é exatamente na posição trans, que é o Z, tá certo? Mesma coisa do Z. Agora, vamos ver o nome. Vamos contar aqui, né? Então, aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 carbonos nessa cadeia, ó. Aqui é um radical, esse aqui é outro radical. Aqui é o bromo, aqui é 2 carbono, que é o etil. Tá certo? Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbono na cadeia principal. Na posição de número 1, 2, 3, 4 tem um bromo e na posição 5 tem um etil. Segue a ordem alfabética, tá? Então, 4 bromo, 5 etil, 8 carbono na cadeia principal, oct. Na posição 4 tem uma dupla ligação, e eno, porque tem uma dupla ligação, e O, porque isso aqui deriva de um hidrocarboneto. E por que eu vou colocar Z? Porque simplesmente no Z você vai colocar o quê? O que é que você vai colocar no Z? Você vai colocar exatamente a posição correlacionada, né? A identificação da representação do elemento. Então, imagine que você tem aqui, ó, esse grupamento aqui vai ser diferente desse outro, diferente desse outro. Então, não cabe aqui a gente estar utilizando a nomenclatura cis e trans, tá certo? A gente usa mais quando tem essas representações aqui, ó. Todas bem bonitinhas, ó. Tá vendo, ó? Hidrogênio com hidrogênio, bem comportadas. Quando começa a aumentar assim, aí a gente vai passar para identificar o Z e o E. Tá certo? Tudo bem, gente? Tudo bem? E nesse caso aqui, por que essa daqui está errada, né? Nesse caso. Né? Por que aqui está o E? Porque exatamente para ser E, os números atômicos deveriam estar do mesmo lado. Tá certo? E não é isso que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Pronto. Essa parte de isomeria ótica nós vamos deixar para a próxima aula, tá certo? Então, ficamos por aqui. Agradeço a presença de vocês, a participação, né, nessa aula de hoje, que vocês possam rever depois esse material através do canal do YouTube, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com quem vocês acharem, né, que precisa aprender esse conteúdo, tá certo? Então, tem uma olhadinha mais com calma sobre isomeria geométrica. Na próxima aula nos encontraremos para falar um pouco sobre isomeria ótica. Uma ótima tarde, ou uma ótima noite, ou uma ótima madrugada, seja lá o que for, para todos vocês.